Olá, saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. Vou aqui expor mais uma vez como fazemos para calcular a potência de um trafo Chopper. Para realizarmos esse cálculo, são necessárias duas situações. A primeira é a área em centímetros quadrados do núcleo do trafo, né? Esse núcleo em forma de E. Ele pode ser no sistema redondo ou no quadrado, né? Como tem vários tipos de trafo que eles são no sistema redondo e outros são no sistema quadrado, como é visto aqui, né? E para o cálculo, como eu mencionei, é necessário sabermos a área do núcleo, né? Essa área aqui, em centímetros quadrados, quer seja essa ou no sistema em diâmetro redondo. E um outro fator aí que nós precisamos ter também em mãos para o cálculo é a frequência aplicada nos enrolamentos do mesmo. Então, nós tendo essas duas informações, nós podemos calcular a potência de um trafo Chopper. Para calcular a área do núcleo é essa parte interna, e as laterais são as pernas do E, né? Então necessitamos da área do núcleo. Para calcular o núcleo ao quadrado, é só nós pegarmos a medida aqui y em centímetros e essa em centímetros e multiplicar uma pela outra vai dar em centímetros quadrados. E para o sistema redondo, né, em diâmetro, nós precisamos desta fórmula aqui ou esta, né? Aqui acima, a área é igual a 3,14 que multiplica por R ao quadrado. R é metade do diâmetro, né? Precisamos saber. Ou então, a área é igual a 3,14 multiplicado pelo diâmetro ao quadrado dividido por 4. É a mesma coisa, né? São idênticas. Cada um escolhe a seu meio que ele quer, né? Qual a forma que ele usa para calcular, né? Determinar a área em centímetros quadrados, porque precisamos da área em centímetros quadrados. Por que precisamos? Porque é aí que vai se desenvolver, né, a potência, né, do dispositivo. Bom, voltando aqui para essa página aqui novamente, para nós sabermos a potência de um trafo, como eu citei, nós temos que pegar a área AE, que é a área em centímetro quadrado, né, do núcleo, dividido entre parênteses 11.000, dividido entre parênteses novamente 16,2, que multiplica pela frequência. Como eu disse, a frequência nós temos que determinar essa frequência. Esse 11.000 aqui é um apanhado que eu fiz que no resultado final dá 11.000, assim como esse 16,2, né, que é um apanhado que eu fiz que dá 16,2. Então, o cálculo, para nós calcularmos a potência de um trafo Chopper é essa. Temos que saber a área em centímetros quadrados, a E, e a frequência. Bom,
Então vamos lá. Vamos calcular a área desse chopper aqui. Como eu citei, né, vamos calcular aqui aproximadamente 1,6 centímetros de diâmetro. 1,6 centímetros de diâmetro, nós dividirmos por 2, que é o raio, vai dar 0,8 centímetros, né, de raio. Então nós pegamos o 0,8, elevamos ao quadrado, né? Aqui, o 0,8 levamos ao quadrado. E depois nós multiplicamos por 3,14, que vai dar a área. Então, se eu tenho... Deixa eu pegar a máquina aqui. Aqui para não atrapalhar muito. Se eu tenho 0,8, então eu pego 0,8 que multiplica por 0,8. Ponto 8 aqui em cima, né? Elevado ao quadrado, ou multiplicado por 0,8. Eu vou levar ao quadrado, vai dar aquilo lá, né? É igual a tanto. Deixa eu apagar aqui que ponto 8 elevado ao quadrado. É igual a 0,64. Esse 0,64 nós multiplicamos por 3,14. Multiplica por 3,14. Isso vai dar a área. Vai dar 2,09, 2 centímetros quadrados para arredondar, não é? De área. Isso nós não podemos esquecer. 2 centímetros. Então, vamos calcular agora a potência desse trafo aí. Vamos escolher aqui uma frequência de 100 kHz. 100 kHz é igual a 100 mil Hz. Nós temos que trabalhar com Hz. Aí nós já sabemos agora que é 2 centímetros quadrados, já foi feito o cálculo. Então agora é só, vamos multiplicar 11.000 entre parênteses, né? Deixa eu colocar a máquina de novo. Entre parênteses aqui, 11.000 dividido, aqui ó, dividido entre parênteses, né? Entre parênteses, multiplica por 16,2, que multiplica por 100.000, 100 kHz, 100.000. Fecha parênteses, dá um igual, vai dar aquele número ali, 0,0679. Esse número aí, que é esse cálculo embaixo aqui, nós colocamos na memória da maquininha, né? Colocamos na memória aqui, ó, certo? Esse número que deu aí, vamos colocar na memória, colocou, agora apaga o que deu lá. A memória já está calculada lá. Agora nós pegamos o número 2, que é a área em cima, o número 2, dividimos
pela memória MR aqui, ó. MR. Vai dar um número lá. Vai dar aquele número lá, né? E agora nós vamos dar um igual. Então, esse trafo aqui, né, com 100 kHz e 2 centímetros de área, ele vai dar um total de 294 watts. Assim ficou determinado para 100 kHz. Se eu quiser usar uma frequência, outra frequência, é só multiplicar por outra frequência aqui e achar esse número embaixo primeiro, né? Como eu citei. Primeiro encontra-se esse número embaixo, coloca-se ele na memória e apaga o dial da memória, depois coloca aqui o que deu em cima, no caso que foi o número 2 centímetros quadrados, 2 centímetros dividido pela memória. Dá um igual, vai dar a potência em watts. Bom, aí ficou determinado como nós fazemos para calcular a potência dependendo da área e da frequência. Os outros números são fixos. Um outro caso aí, bom, a área é essa aqui. E um outro caso aí que eu queria explicar, quando nós vamos trabalhar com alta frequência, nós precisamos determinar o diâmetro máximo do fio esmaltado a ser empregado nos enrolamentos, quer seja no primário ou secundário, é igual. Então, conforme a frequência, nós temos que calcular o diâmetro máximo do fio esmaltado. E como que nós calculamos? Calculamos nessa situação aqui. O diâmetro máximo do fio esmaltado é igual a 15 dividido pela raiz quadrada da frequência. Isso vai dar em centímetros. Como nós queremos o diâmetro em milímetro do fio esmaltado, vamos pular uma casa à direita. Então, vamos calcular o fio para ser empregado aqui nessa situação aqui, dessa frequência, né? Então, eu tenho 15 dividido pela raiz da frequência, não é? Aí, nós temos que utilizar a frequência que é 100.000, extrair a raiz quadrada, né? Vamos pegar aqui, 100.000, raiz quadrada. Vamos ver quanto dá aqui, ó. Vou colocar aqui, a raiz quadrada aqui, ó. Vai dar aquele número ali, não é? Vai dar aquele número ali. Então, esse número eu coloco na memória. Colocar na memória aqui, ó. Coloca na memória e apaga o dial. Agora eu pego o número 15 e divido pelo que está na memória. Vai dar um igual aqui. Então, o fio esmaltado empregado nesse chuper aqui, o diâmetro máximo é 0,0474 centímetros. Para pular para milímetro, nós pulamos uma casa à direita, que vai dar 0,474, correto? Aqui está em centímetros, nós vamos ter que precisar para milímetro. Então, colocamos essa vírgula aqui, que dá 0,474 milímetros de diâmetro. E vamos ver agora na tabela o que é esse 0,474 milímetros de diâmetro, não é? Eu vou puxar a tabela aqui. Isso aqui é uma tabela. Aqui tem os números dos fios AWG. AWG, para quem ainda está começando, A é de American.
O W é de wire, fio. E o G é de gauge. Gauge significa bitola, diâmetro, né? Calibre e outros. Então, AWG. Tem também o BWG, que é British, né? lá da Inglaterra. Então, aqui o que é interessante, quanto mais nós aumentamos o número aqui do AWG, mais vai diminuindo o diâmetro do fio esmaltado. Essa é a tabela de fio de cobre esmaltado. Como eu citei lá, era 0,474 o milímetro, né? Então, vamos pegar aqui 0, olha, o fio, isso aqui eu não posso pegar, isso está maior que 0,474, tem que pegar um logo abaixo, que é mais fino um pouquinho só. Então nós vamos ter que usar o fio AWG 25 para enrolar esse trafo, quer seja no secundário como no primário, né? Esse fio 25 aqui dá 0,045 milímetro, né? 0,45 milímetros de diâmetro. Aqui está em centímetro, como eu citei, né? É só puxar um pouco para cima aqui. Aqui é em centímetro, tá vendo ali? Está em centímetro e nós temos que passar para milímetros. Então dá 0,45. Esse fio esmaltado 25 aí, ele pode-se passar por ele uma corrente em ampere máxima de 0,731 ampere, ou seja, 731 miliampere. Então, sempre quando nós vamos calcular em um tráfego que nós temos que usar mais de 0,731 ampere, quando nós vamos utilizar mais, nós temos que colocar fios em paralelo para atender a nova corrente, a corrente necessária em cada enrolamento, né? Se nós vamos usar, digamos, 2 amperes, nós temos que colocar 3 fios em paralelo de 25, né? E se formos usar 4 amperes, por exemplo, em uma certa situação, nós temos que usar 4 vezes 731, 0,731, que vai dar aproximadamente lá 3, né? 3 fios em paralelo. Então vai assim, funcionando a tabela em fios de cobre AWG. Repito, quanto mais aumenta o número, mais diminui o diâmetro do fio, né? Então funciona desse jeito. Ah, mas, o seu Gênero, por que nós não podemos colocar um fio diâmetro, um outro diâmetro? Porque é como eu disse, né? Aqui, nessa situação, fala que o diâmetro máximo do fio esmaltado é igual a 15 dividido pela raiz da frequência, é o diâmetro máximo. Por que não podemos colocar um diâmetro de fio de diâmetro maior para a mesma frequência? Não podemos porque em alta frequência, um fio esmaltado, existe o efeito pelicular. O que é o efeito pelicular? O efeito pelicular é o seguinte: quanto mais nós aumentamos a frequência de ida e vinda, que é, né, os elétrons que vão e vêm, né, porque é corrente alternada em alta frequência, dentro do fio esmaltado, os elétrons eles tendem a procurar a parte externa do diâmetro do fio esmaltado. Quanto mais aumentamos a frequência, mais ele vai fugindo para fora e deixa a parte interna do diâmetro sem uso. Então, por esse motivo, nós não podemos desperdiçar o fio esmaltado e dar errado os nossos cálculos, né? Por isso que nós colocamos vários fios em paralelo, desde que cada fio seja o diâmetro máximo do fio esmaltado. Em paralelo, nós podemos usar quanto nós precisamos.
só que eles ficam divididos, como se diz, divididos um do outro, não por contato, mas em formas moleculares eles são divididos. Então, o efeito pelicular ele vai corresponder a cada fio naquele sistema paralelo, né? Não como um todo. Cada fio paralelo que passa uma corrente ali, que estão tudo em paralelo, ele vai aproveitar todo o diâmetro do fio nesse cálculo aqui, sem prejudicar o sistema, né? Então, assim funciona os cálculos para nós conseguirmos projetar uma fonte chaveada, projetar e construir, né? Porque tudo vai depender do início de cada projeto, como eu citei, e torno a repetir. O início é a área em centímetro quadrado do trafo Schoper e a frequência que nós vamos utilizar, né? Mas perguntam-se, mas que frequência que eu posso utilizar? Bem, eu posso, aqui tem é sobre trafo Schoper aí padronizado, né? Da NEE. Então tem uma tabela aqui de Schoper padronizada. Bom, como eu estava dizendo, que frequência, seu Eugênio, que frequência que eu posso usar em um trafo Schoper? Bem, eu, pelas minhas andanças, concluí que a frequência máxima que nós podemos utilizar num trafo Schoper sem causar problema, porque o trafo Schoper nós vamos montar ele, que é enrolar manualmente, sem máquina, né? Porque são poucas espiras. Então, para nós termos condições de enrolar manualmente, nós temos que ter uma frequência máxima de 150 kHz, ou seja, 150 mil Hz. Mas por que essa frequência máxima? Porque o diâmetro do fio esmaltado vai ficar um diâmetro muito pequeno, né? Vai ficar fino demais. Ele corre o risco de rebentar na hora que nós formos enrolar. Ele vai ficar perto de décimo de diâmetro, com 150 kHz, né, que eu falei. E a frequência mínima, que é conveniente para aplicar num trafo Schoper, é 7 kHz. Menor que isso, não compensa mais fabricar um trafo Schoper para trabalhar eletronicamente. Menor que 7 kHz já não compensa. Já fiz esses cálculos e é inútil. Aí nós temos que partir, se for o caso, aí, para um transformador comum, linear, né? Que já é direto, que vai dar na mesma. E então, com isso, a gente tem essas informações. O fio esmaltado, né? É bom para medir o diâmetro dele. O certo seria medir o diâmetro do fio esmaltado com micrômetro, né? Com micrômetro. Mas como não se... o micrômetro é difícil, é só mesmo em empresa, em tornearia que tem, podemos usar o paquímetro. Raspamos bem a parte que está, né, com verniz, que está envernizada, né? Raspamos todo o verniz e façamos a medição do diâmetro do fio, né? Então podemos ver que esse fio aqui está dando 0,6 milímetros, 0,7 milímetros de diâmetro. E assim, hoje eu termino essa aula aí. Espero em uma outra aula, em um outro vídeo, nós começarmos a
a ver como se calcula, né? Eu já dei vídeos anteriores, mas eu vou gostar de reforçar novamente. Como se calcula os enrolamentos do primário e secundário conforme a potência que nós calculamos, né? Nós queremos aproveitar a potência máxima, então nós temos que trabalhar sobre essa potência máxima do trafo para calcular os enrolamentos, né? Tanto do primário como do secundário. Mas isso fica para um próximo vídeo, uma próxima aula. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até um próximo vídeo.